Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hugo Breda, sejam muito bem-vindos ao Macro Talks, e hoje a gente está com duas convidadas super especiais. Nesse podcast aqui da Macro Office, nasceu no meio da pandemia e a gente segue tocando, né? Trazendo muito conteúdo, muito networking e muitas pessoas legais aqui para conversar com a gente, né? Lembrando que a gente tem o apoio da DJ Sul, que é uma empresa aí que trabalha com todas as soluções de audiovisual, né, tanto para eventos sociais como corporativos, e a Macro Office, claro, né, o maior centro de eventos do sul do país. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, né, a gente sempre está buscando melhorar o nosso currículo, a gente sempre está buscando melhorar as nossas habilidades, né, as nossas habilidades técnicas, porque se eu falar hard skills aqui vão me xingar, né, então a gente está sempre preocupado com isso, com o diploma, com o título e tudo mais, né? E a gente acaba esquecendo da saúde mental, a gente acaba esquecendo de cuidar da gente, né? De fazer o básico, né? De cuidar para que o corpo esteja pronto para receber conhecimento e seja hábil para treinar. Então, para falar sobre isso, eu trouxe duas especialistas no assunto, que é a Karine Widman, a Alessandra Nolasco, da Pense Desenvolvimento Humano, são amigas aí de longa data. É um prazer estar recebendo vocês aqui, gurias. E hoje a gente vai falar sobre autocuidado, né? Sobre amor próprio, sobre. Até as gurias vão fazer um pequeno diferencial aí, né? Para que a gente possa desenvolver o papo. Bem-vindas, gurias. Obrigada. Muito obrigada. Fica... Por escrever, abrir a porta aqui da Macro para nós. E foi bem interessante agora, tô falando, o William fez uma coisa assim, gurias, que tem muito a ver autocuidado, né, auto-amor com resultado, com empresa. Tem tudo a ver. Se tu não tá bem na tua vida, a tua vida profissional também fica uma cacarra, assim, vira uma desgraça. Por quê? Vamos pegar assim, básico do básico. Atendimento. Né? O cara tá lá, tá num dia pleno, tá num dia bem, tá num dia, né? Recebeu um amor, assim, de noite, né? Recebeu flores de manhã, tá show. Chega um cliente e te mete a boca. Aquele primeiro atendimento. Foi aí que o cara fala assim, tá, cara, não, tô tão bem que nem vale a pena discutir contigo. Agora, quando tu não está bem, quando tu não pratica o autocuidado da tua vida profissional está bem, tu não gera resultado. Tu entra no fluxo daquilo que está acontecendo e o teu resultado não acontece. Tu fica criando expectativas de coisa ou entrando, né, de fato, numa energia negativa, quando tu não tá bem na tua vida, quando tu não tem esse autocuidado, tu não consegue diferenciar isso, que não tem como tu passar na catraca, como se dizia antigamente, né, eu passei para achar na catraca sobre outra pessoa. Não, não é. Não é outra pessoa, tu é exatamente a mesma pessoa. Tu só assume papéis diferentes. Falavam antes que tu tinha que separar o pessoal do profissional, né? Isso há uns 10 anos, mais ou menos, acredito. O pessoal falava, não, aqui tu tem que ser profissional, aqui tu não tem que trazer teus problemas, alguma coisa nesse sentido. Lembro de alguns gaps que as lideranças de RH traziam, em que esse tipo de comportamento, além do precisar estar bem, o ambiente também em que tu está inserido, ele precisa é ideal que ele propicie isso, né? Então tem muito dessa gafe de dizer que a gente tem que separar o profissional do pessoal. Sim. E nessa época aí, a gente não está falando de um passado tão distante, que as pessoas faziam para fazer essa separação, que na verdade não existe, era colocar muitas emoções do que acontecia para baixo do tapete para fingir estar bem. E aí o que acontece são, né, as doenças psicossomáticas, que a Louise Hay fala muito. A gente vai colocando para baixo do tapete, a gente precisa estar bem, e daqui a pouquinho tu tem crises horríveis de enxaqueca, tu tem crises horríveis no estômago, tem muita dor na coluna, tem muita dor no joelho, né, tem muita dor nos ombros, que é muita coisa que a gente vai botando. Aí, como é que tu vai estar bem na tua vida profissional? Como é que tu vai performar bem na tua vida profissional se tu não está bem? Como é que tu performa? Se tu não tá com paz de espírito, né? Não tem treinamento, não tem capacitação, não tem curso que tu faça que faça tu desenvolver e tu tenha um desempenho satisfatório, né? E aí entra muito desse autoconhecimento, dessa inteligência emocional para tu performar bem na tua vida pessoal e na vida profissional. E isso não quer dizer que em algum momento não vai estar bem, né, cara? Que as pessoas confundem muito isso. Tipo, não, agora eu vou estar sempre bem, estou sempre zen. Gente, isso não existe.
Isso não existe, né? A gente é um malabarista de todas as emoções que a gente tem em todos os nossos dias, de todo o nosso mês e do ano, principalmente. É um equilíbrio que tem que ter diariamente, né? Sim. É uma batalha interna e externa. Sim. Como vai ter no Spotify, gurias, quando a gente tiver alguma literatura para mostrar aqui, para indicar, também falem, né, o nome do autor, porque a gente também vai estar no Spotify. Se bem que depois que a gente subir, né, o Rafael tá aqui com a gente aqui, acho que o Spotify ele já tá com vídeo, né, então tô falando coisa de velho aqui. Já passou o lance do Spotify ser só áudio, né, tem vídeo lá também. Esse aqui é um livro da Louise Hay, O Seu Corpo. Maravilhoso. A gente ia trazer outros, mas já ficou no caminho de manhã, a gente já emprestou, é uma pessoa que estava precisando muito, né? Então, veio esse hoje para mostrar para vocês, que é muito do embasamento que a gente vai falar aqui hoje. Tem muitas técnicas, né? Assim como a Brené Brown. Demais. Ela é perfeita. Esse aqui Fragilidade e ouse liderar também, né? tem o poder da vulnerabilidade, a arte da imperfeição, a coragem de ser imperfeito é o primeiro que a gente indica sempre, porque é o que começa com uma abordagem, assim, de enxergar as minhas imperfeições e, a partir disso, não simplesmente me chicotear, né? Dizer, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas usar isso a teu favor. E esse é um dos, a gente colocou ali, né, os 5 passos, esse até é um dos passos que a gente traz, que é o autoelogio. O quanto hoje a gente, por falta... Esses dias a gente estava numa turma, né, e o pessoal, mas a gente não tem tempo, é varejo, né, a galera que trabalha no varejo tem muito essa vibe vida louca, final de ano, correria, não dá tempo da gente parar e, né, se não dá tempo de tu parar e te cuidar, o pior está muito perto de acontecer, que é uma doença, né, desse que a Alia acabou de falar, é uma psicossomática, é uma doença física causada pelo impacto de tu não cuidar do teu emocional. Então, a gente sempre coloca isso como fundamental, né? Gente, parar assim, 1 minutinho e te olhar no espelho e dizer, cara, que dia que tu fez hoje, que entrega que tu deu, tu é muito bom. E buscar elogios ao invés de ficar, nossa, tu fez isso errado, né? Às vezes o dia é composto por um monte de coisas e um erro, um monte de coisa positiva e um errinho. Daí a pessoa tá buscando a perfeição, aquela perfeição utópica, ou também está se achando insuficiente, né? São 2 problemas, né? A pessoa quer ser perfeita, quer fazer tudo perfeito. Boa demais. Ou então, não, isso aí não é para mim. Eu não sou capaz de fazer isso. Exato. Eu não vou conseguir fazer isso. Isso é muito grande, isso é maior do que eu. E aí acaba... E aí tem uma coisa muito assim, que disputa muito, e dentro disso que vocês estão falando. A pessoa chega no final do dia com a sensação de não produzir nada. Não fiz nada. Passou o dia apagando o incêndio e tu não produziu nada. E aí o que acontece? Nessa falta, nessa sensação de improdutividade, no outro dia tu já chega mal. E aí tu vai apagar incêndio de novo. Então, se tu não para ver isso, se tu não cuida, não tem esse autocuidado, tu não consegue nem parar para 1 minuto no teu dia para refletir sobre isso. A paradinha é necessária, né? Às vezes a gente fala, não vou parar, isso eu já sei. Não, isso eu tô sabendo, eu sei que mais, mas muitas vezes as pessoas acabam tendo ataques, ou então de síndromes de ansiedade, e não sabem que aquilo ali já vem se desenvolvendo, se acumulando diariamente, tanto pelo comportamento como pelo ambiente, né? Pelo ambiente, o ambiente ele influencia demais, né, gurias? Se tu tem um ambiente corporativo que ele não te oferece uma segurança psicológica, e eu trago isso com propriedade de um tema que a gente teve com a Andrea Bonato, né, uma psicóloga especialista nesse assunto, tu acaba colocando o teu colaborador num incêndio, num local em que ele já tem os problemas nativos dele, e ainda está inserido num ambiente que causa mais problema, né? Nesse ponto, assim, a gente traz uma visão, assim, a pessoa, ela está num ambiente, vamos chamar de tóxico, né? Tá na moda falar ambiente tóxico, ela tá num ambiente toxicidade. Que não proporciona uma saúde emocional, por exemplo. Enquanto eu estou ali, porque, de certa forma, eu escolhi estar naquela empresa. Por vezes, a empresa não vai na tua casa te buscar, vem, né? Fica aqui sentadinho e trabalha, não. Boa parte das vezes nós nos propusemos a trabalhar naquela empresa. Então, estamos ali, o ambiente é, de fato, né, não é saudável. A gente trabalha muito isso com as pessoas, porque vai acontecer de tu estar precisando trabalhar, de tu estar precisando estar ali. Então, como lidar com esse meio que não muda? Ou eu saio, é uma escolha, eu vou sair desse ambiente porque não me sinto confortável, não estou saudável,
Ou preciso ficar ainda, estou aqui. Como lidar com isso? Porque isso a gente vê muito, né, Ali? As pessoas estão ali, elas precisam ficar ali, elas querem ainda estar ali por algum motivo, mas o ambiente não propicia uma saúde. Como eu me fortaleço? Por isso que o autoconhecimento é primordial. Qual é o limite? Como eu me fortaleço? Ainda quero estar aqui? Como lidar com esse meio que não vai mudar? As pessoas ao entorno não vão mudar. Isso Então, já é cultura da empresa. Ser um purgatório já é cultura do local. Tem muitas empresas que são assim, e tem muitas pessoas saudáveis que adoecem nesses ambientes. Porém, se a pessoa escolheu estar ali, é o que a gente fala. Como lidar com isso? Se tu escolheu. Agora, se tu escolher sair, show. As duas questões são escolhas, né? Deixa eu botar uma pimentinha aí, porque sempre a gente olha do lado do colaborador, né? Do lado das pessoas, porque as pessoas são realmente a engrenagem principal. Tem ambientes que adoecem as pessoas, mas também tem pessoas que contagiam o ambiente, contaminam o ambiente, né? Então, acredito que tem os dois lados. Claro, uma empresa que permite, uma empresa que não subsidia ações corretivas, ações que vão melhorar o ambiente de trabalho, não trabalha o clima organizacional, vão piorar a situação. Mas também tem empresas que têm uma certa falha na admissão, admitindo por partes técnicas, né? Se eu falar hard skills aqui, eu vou apanhar. Posso falar? Contratando por hard skills, então, agora me soltei, tá? E não olhando para soft skills, né? Então, tem uma demanda, a empresa está numa linha de produção gigante e, cara, eu preciso do cara que sabe costurar sapato. Ponto. Deu. Sabe costurar sapato? Entra. Sabe costurar sapato? Entra. Sabe costurar sapato? Entra. Sim, mas eu costuro sapato dando soco em cima da mesa. Aí o problema começa, né? E sim, isso ainda tem muito, principalmente aqui no Brasil, porque as pessoas ainda olham muito para a técnica e não para o comportamento das pessoas. Então, sim, às vezes algum ambiente, aquela laranjinha, né, podre daquele ambiente, ele vai sim deixar todo o ambiente tóxico. E eu vou dizer mais, às vezes acontece de saírem pessoas boas e aquele cara ficar porque ele é extremamente bom tecnicamente. E principalmente em funções muito específicas, né? Dependendo o perfil da empresa, o tipo de atuação, o serviço, o produto, é bem... Acontece muito. O vendedor está há 10 anos. Aquele ali está há 10 anos. Sei o quê? Esse cara é estúpido, não sei o que mais. Não, mas ele está há 10 anos. Mas o cara não sabe trabalhar em equipe. O cara está há 10 anos. Então... Na indústria também acontece muito isso. O cara é muito específico, é uma técnica muito específica, então vamos deixar o cara. Mas o cara está destruindo a equipe, a rotatividade está alta, o turnover está imenso. As pessoas não ficam mais de 3 meses na empresa. Exatamente. Deixa o cara, porque esse me corresponde. E aí é sempre uma escolha também da empresa, né? Ok, tu quer optar, né, por ficar com essa pessoa, ok, mas as pessoas também vão optar, talvez, não ficar ali, ou a segunda opção que a Karine falou é tentar, de alguma forma, lidar com aquilo, né? Ter uma proteção do autocuidado, principalmente, para tu conseguir ficar naquele ambiente até tu conseguir alguma outra coisa. E a gente também não pode esquecer aí de um terceiro cenário, que é muito interessante, mas é o seguinte, no que a gente tem visto muito dentro do mercado, né, de trabalho, é uma idealização de como tem que ser a empresa e de como tem que ser o seu gestor. Se sai da idealização daquelas pessoas, daquela expectativa que ela mesma cria, que não é muitas vezes o mundo real, essa pessoa já chama esse ambiente de tóxico. E às vezes não é. O ambiente não é tóxico, na verdade ele não atende às expectativas. Ao que se criou, né? A gente brinca, né? Hoje em dia não pode mais falar chefe, né? A pessoa falou chefe, é um demônio, endemonizado, né? A palavra chefe. É líder. É líder. É as palavras que tu ri da gente, que a gente brinca, mas é a pura realidade. No mapa mental. Não rio de nada, cara. Não, imagina, eu que rio. O mapa mental das pessoas se transformou o chefe, né? O mapa mental ou o mindset? Viu? Quem é que comentou preto? Olha assim. Isso transformou muito, assim, ó, a palavra, né? Teoricamente falando, o que é chefe, o que é líder, né? Isso se transformou num estereótipo de que ser chefe é ruim, que é errado, tem que ser líder. Mas tem alguns líderes, né, vestidos de chefe, né? E eles fingem que são líderes, mas na verdade por trás
E a gente fala, tem que ter o equilíbrio, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. É equilibrar em que momento que eu preciso, com um determinado colaborador, me posicionar e ser chefe, e ter um posicionamento mais incisivo, e em que momento eu preciso me posicionar e assumir a liderança. E não é de todo ruim, precisa ter a medida, o equilíbrio. E como é que o colaborador sabe parear quando é sério e quando é amistoso? Às vezes não sabe, né? Às vezes é uma questão de maturidade, que a gente encontra muito aí pelas Aquele empresas. cara é legal, e daqui a pouco ele tá me pedindo um negócio meio para fazer, ele me mandou agora, mas antes ele me pedia, e agora, como é que faz para parear isso, né? Essa jogada é legal quando o líder, a empresa já recebe o colaborador ali. Por quê? Ali você já vai colocar todas as expectativas, porque o líder, ele não pode ser o amiguinho, o queridão. Ele vai ser o queridão, obviamente, né? Porque a gente tem que manter um ambiente saudável, um ambiente tranquilo. Só que tem muitos que eles perdem aquela linha. E aí, depois, quando precisa cobrar alguma coisa, ele não consegue mais resgatar essa linha, ele não consegue mais voltar dessa linha tênue. Aí ele não consegue mais cobrar. E quando ele cobra, ele vai do 8 para o 80. E aí que dá aquele, opa! Sim, porque a expectativa do colaborador já é outra. Não, mas peraí, eu sempre fui na suavidade, na amizade, o que é isso? Exatamente. É isso aí. E geralmente, quando falta autoconhecimento, ou quando tu tá começando a aprofundar mais sobre alguma questão no teu autoconhecimento, tu vai do 8 para 80. Isso é comum, assim, em todos os seres humanos, né? Então, eu tenho que aprender a dizer mais não. A gente estava falando disso no encontro numa empresa que a gente estava hoje. Eu tenho que aprender a dizer mais não. Aí agora a pessoa vai começar enlouquecidamente, ela vai dizer não para todo mundo. Meu Deus, fulano mudou, só diz não agora. Aí por isso que a gente fala, né? É o equilíbrio, não ir do 8 para 80. Quando eu tô num processo de autoconhecimento, eu pensar, não, eu preciso aprender a dizer mais não, mas não quer dizer que eu tenho que dizer para não para tudo agora, né? Porque senão, de fato, acaba também ficando confuso para quem convive com a pessoa que está, né, nesse processo. E trazendo um pouco, né, disso, misturando isso tudo, assim, a gente vê muito também nessa questão de mercado de trabalho, tanto a autocrítica quanto a crítica construtiva, que a gente, né, diz, né? Existe crítica construtiva, gente, né? Isso é uma polêmica que a gente cria, né? As loucas da polêmica. Mas tanto a gente fez, desde que a gente é muito jovem, assim, essa questão, né? Um adolescente ali já começa com a auto. Funcionou? Não funciona. A crítica ela não constrói, ela destrói. às vezes não conhece a pessoa, né? A crítica, ela é sempre focada numa ação anterior, né? Ela é sempre, e numa ação que teoricamente é uma ação errada, frente ao que se espera, né? Exatamente. E isso me faz lembrar de outra maneira de lidar com isso, que é olhar para frente, né? Que é olhar para frente, eu acho que vou apanhar de novo, feed forward. Feed forward, yes. Yes. A gente usa muito. Em vez de dar o feedback, né? O tradicional feedback, né? Xixi-back, ferra-back. Olhar para frente, né? Olhar para frente, não, beleza, dá um insight, olha, dá um insightzinho do que aconteceu, tá complicado hoje aí, dá um insightzinho do que aconteceu, muda o mindset. Muda o mindset e olha para frente, né? O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer daqui para frente, né? Como é que a gente vai melhorar, né? Daí o cara que ação, né, eu vou tomar. Daí o cara que quer dar o feed forward acaba se ferrando, porque ele tenta dar o feed forward, tá, mas o que a gente vai fazer lá no futuro para não fazer a merda que tu fez agora há pouco? Aí ele vai e ele volta. Nada isso a gente fala muito assim, ó, o que é extremismo, tudo que termina em ismo é demais, é radical, não funciona. Não, agora eu vou só trabalhar com feed forward, porque vamos olhar só para frente. Não, gente, a gente pode trabalhar com feedback, a gente pode trabalhar olhando para o que aconteceu de bom, para continuarmos. Um equilíbrio, né, meu? Um equilíbrio, é a palavra da vez, é equilíbrio. Olhar para o que não foi legal e entender como as loucas do como nós, né, ação que eu vou, a partir de agora, fazer para melhorar. Eu, né, tô me atrasando, exemplo, né, clássico. Tá, ok, beleza, então, eu não vou me atrasar mais. Show, parabéns, como? O que tu vai fazer para não te atrasar mais?
Vou acordar mais cedo? Tá, e como tu vai fazer para acordar mais cedo? Vou dormir mais cedo no outro dia. Aí as pessoas começam a se embananar porque o como é um problema. As pessoas sabem o que elas têm que fazer, mas o como... Elas sabem o porquê. É como for. E aí é onde a ação não acontece. Né? Eu vou emagrecer. Tô o objetivo do ano, emagrecer. Como? Mas daqui a pouco a resposta tá no como tu faz para ser gorda. Como tu faz para não emagrecer também, né? Tem essa questão. Eu como bolacha, como bolo. Beleza. Mas aí como mudar esse hábito Exato. de comer Exato. XYZ? Exato. E entender por que tu quer tomar essa atitude. Né? Geralmente as pessoas sabem. Elas tá meio inconsciente, mas elas sabem o que tem que fazer e o porquê. Mas o como é onde se trava. E isso é autoconhecimento. A gente fala muito disso. O pessoal que estava na aula hoje de manhã e que está nos acompanhando sabe. Bem-vindo, pessoal da Radan aí. Sim. Pessoal da La Salle também, tá? Pessoal da Macro Office também, sejam muito bem-vindos. A mãe da Ari. A mãe da... Esse é o Macro Talks Dia das Mães atrasado. Mas essa questão é muito importante, assim, no autoconhecimento, uma das dicas que a gente dá é focar no como, né? O como é a ação, é o que vai te direcionar para a transformação, para a mudança. Começa pelo querer, o que, por quê, como. Se tu não direcionar o como com uma ação, não vai sair do papel o teu plano. Perfeito. E assim como a crítica para o outro não funciona, a autocrítica menos ainda, né? Em vez de ela te ajudar, ela te detona. A autodestrói. E a gente traz, dentro da metodologia da Louise Hay, né, um exercício, assim, porque às vezes é difícil quem não tem o costume de se elogiar, de chegar assim e dizer, sou linda, hoje arrasei, né? É difícil tu parar porque tu não sente. E essas afirmações, elas só funcionam quando a gente começa a sentir, tem que passar pela sensação de que eu me sinto aquilo. Não posso simplesmente só falar. Tu pode falar, pode ser o início, teu corpo né? e te acostumando. Sempre vai ser o início. O início sempre Tipo uma técnica que tem quando tu tá triste, tu pega uma caneta, morde essa caneta e dá um sorriso. Que daí tu começa a enganar teu cérebro que tu tá... O teu corpo, a tua postura também, né? Isso, power pose, né? Tem uma técnica que é da programação neurolinguística, que é o empoderamento, né? A posição de super-herói, teu corpo diz, opa, o que esse louco tá empoderado? Se ele tá triste, né? Se as emoções ali dentro dele estão ruins, mas como assim se o corpo dele tá dizendo outra coisa? A gente engana, né? A gente engana o nosso cérebro. Até ele aceitar. Até ele aprender. E tu vai sentir no teu corpo quando o teu corpo começar a aceitar. Porque tu vai falar algo que tu não acredita na tua mente, vai dar alguma coisa estranha no teu corpo. Ou vai dar aqui um friozinho aqui na barriga, uma borboletinha, ou vai dar aqui no peito, na garganta. Borboletas no estômago. Famosas borboletas, não são de amor. A gente olha de paixão quando vê o crush. E aí tu vai fazer uns altos elogios. O crush, agora é verdade. Vai se auto-elogiando na frente do espelho até a tua mente entender que o teu corpo também aceitou isso, vai fazendo. Mas, e no início é complicado e parece meio ridículo, mas funciona assim. Aí tu tem uma mudança de mindset. E a gente traz uma dica bem preciosa, assim, que é para o teu pensamento começar a direcionar, né? Que é, em vez de tu dizer diretamente, eu sou isso, né? Uma frase assim, eu estou disposto a me aceitar. Eu estou disposto a aceitar que eu sou lindo, maravilhoso, forte, equilibrado, enfim, o que se quiser dizer de autoelogio. E é interessante que eu estou disposto muda a forma como tu sente, a sensação no teu corpo físico do que tu tá falando, porque daí tu não tá dizendo, eu não acho que eu sou forte, mas eu tenho que dizer que eu sou forte porque, né, é uma técnica. Não, eu estou disposto a aceitar que eu sou. E aí, cada dia repetindo, claro que a afirmação positiva também é uma técnica da Louise Hay, que é uma sementinha, né? Tu vai regando ali todos os dias, vai botando uma aguinha, vai aceitando e vai acontecendo. E aí, uma coisa também para ajudar, não só o autoelogio, mas aceita os elogios que vêm de fora, de terceiros. Como tem gente, e eu também tenho de receber elogio e interpretar aquilo como algo verdadeiro, sabe? Às vezes... De não acreditar que é verdadeiro. Às vezes então, sereno, assim, então, e as pessoas têm dificuldade de aceitar elogios, e tem medo de receber críticas também. Sim, os dois extremos, né? E é bem interessante, assim, porque é para qualquer coisa, às vezes coisas simples, por exemplo, nossa, Breda, vai achar bonito, camiseta bonita.
Não, comprei no brechó 10 pila. Ah, sim, Nossa, bota pra O baixo. cabelo tá bonito. Ai, é que tá sujo. A gente diminui. Ah, mas dá elogio o que a gente lugar fala. dessa sujeira aí, teu cabelo tá Dá, bonito né? mesmo aí, cara. Lavei. Então, a gente, quando recebe também um elogio de fora, a gente menospreza ou a gente não acredita nesse elogio. Então, para Isso é- fazer o autoelogio é muito mais difícil, porque a gente não está acreditando, a gente nem fala, nem tá frente do espelho. E é um exercício bem profundo, assim, porque as pessoas olham assim, nossa, né, como é que a pessoa acha? Eu não me vejo assim, o outro me vê, né? E eu não aceito, não acolho, porque eu acho que eu não mereço. E isso é bem profundo, assim, bem sério. Então, estar disposto a aceitar que merece, tanto os teus elogios quanto do outro, já começa a abrir uma luzinha ali dentro de ti para te começar a aceitar mais. E aí, quando a gente traz isso para o mundo corporativo, então ela fala assim, cara, a gente para na frente do espelho e fala assim, ó, eu atinjo os meus resultados. Eu faço a minha performance. Então, começa a trazer coisas para a tua vida que tu quer atingir dentro da tua empresa, de onde tu tá. Ou seja, no empreendedorismo, seja com CLT, não interessa. O resultado que tu quer atingir vai começar por ti, não é espera do outro. Trabalha para ti, independente se você tem que trabalhar para ti. A gente faz essa reflexão. Assim, Cuida do teu. Cuida do teu. Trabalho para quem, né? Isso é uma reflexão, assim. Sim, a gente presta serviços, né? A gente tem clientes, mas a gente tem que trabalhar para gente. Quando eu tenho esse entendimento de que eu trabalho para mim, né? E que eu sou importante para que eu entregue o meu trabalho, não é egoísmo, eu sou, não é isso. É esse entendimento. Eu vou entregar para a empresa. É óbvio que eu vou me dedicar para que o todo aconteça com essa consciência. Estou dando o meu melhor, né? Estou dando o meu dentro de todas as possibilidades que eu tenho, estou fazendo o melhor que eu posso. E pensando, né, nisso tudo que a gente está falando, tem... A gente tá falando sobre autocuidado, né? Daqui a pouco, gurias, a gente pode pegar e segmentar, né? Colocar os passos realmente, assim, porque a gente tá soltando o papo e deixando, pegando uma coisinha dali, outra daqui, né? Daqui a pouco a gente pode dar uma... Podemos costurar aqui pro pessoal, Breda, mas a gente já tem várias dicas aí. Oi, queridas, nesse momento que tá meio, né, assim, essa construção de ideias, tem uma participação bem interessante do Jackson ali no chat. Não sei se tu quer ler aí, Breda, ou quer que eu leia em voz alta? Traz para nós aí, Rafa. O Jackson comentou que achou muito boa essa discussão sobre o como, né? E ele diz eu nunca tinha pensado no como fazer para alcançar o objetivo, né? show de bola. Eu acho que ele trouxe uma coisa bem importante aí da questão da reflexão, que ao fazer perguntas como usando como, né, permite que a gente consiga encontrar alguns caminhos, né? E é o como do como, né, que a gente trabalha. Legal, eu preciso emagrecer. O emagrecer é o quê? Né? O porquê que eu preciso emagrecer. Porque talvez eu não seja contente com o meu corpo físico, porque eu preciso de saúde, porque eu preciso, né, mais de fôlego, enfim, não interessa qual é o teu motivo, qual é o teu motivo para a ação. Tu vai ver como é que eu vou fazer isso? Vou entrar numa academia. Como? Aí começa, qual academia? Como é que vai ser a tua rotina? Como tu vai fazer para frequentar todos os dias? O que, né, tu vai fazer também para não se motivar, mas ter aquela persistência para atingir o quê? Aí tu volta pro quê, então tu sempre vai trabalhar com esses 3 pilares, o quê, como e porquê. Quando um falhar, tu pega o outro. Eu tenho que ter disciplina. Show. Como tu vai ter disciplina? E aí, a partir disso, tu vai fazendo uma construção de ação. Por isso que a maioria das pessoas também desistem muito fácil, gente, porque acontece muito de, ok, eu tenho que ter disciplina. Beleza. A pessoa não tem nem noção do que fazer para ter disciplina. Então, buscar esse conhecimento também para não achar que é um bicho de 7 cabeças, que é difícil, né? Porque as coisas se tornam mais difíceis porque tu vai direcionar para uma ação. E tu não coloca aquilo pro teu cérebro, né? O teu cérebro fica muito vago. Como ele vai direcionar o teu cérebro para essa ação. Enquanto eu tô só no que e no porquê, fica muito vago pro teu cérebro. Porque sim. Porque sim, o que ele vai fazer? Cara, não tô afim. Eu quero aqui descansando, me deixa. E aí entra a pergunta mais tensa da PNL, como é que tu faz para não estar afim? É uma baita reflexão essa também, porque sim, a gente faz coisas para não estar afim, né? É um exercício, e o como é uma chave, assim, a gente diz sempre, né? No momento que a gente começa a trabalhar isso,
o pessoal que a gente facilita as turmas aí nas empresas fica, lá vem elas com o como, né? Mas é o como que te faz despertar para o que vai te dar o resultado, vai te dar performance profissional, performance pessoal. E um exercício também que a gente traz dentro de tudo isso, né? Sendo é a paciência, que é uma virtude, dica, né? Já é uma baita dica, né? Paciência é uma virtude. Juntando a paciência, a Louise Hay trazia muito isso, né, na fala dela, com a gentileza. Ao mesmo tempo que eu preciso... E aí, falando de autoconhecimento, eu comigo mesma, né? Eu entender o meu tempo, porque tem pessoas que têm um tempo mais acelerado e outras pessoas que têm um tempo mais lento, tanto de compreensão quanto de ação. Realidades diferentes, beleza. Cultura, crenças, tem um monte de coisas que moldam isso, né? E com o autoconhecimento, a gente fala muito de eu ter paciência comigo, com o meu tempo, com o meu processo, e entender qual é, para isso eu preciso me conhecer, para eu saber isso, assim como eu preciso ser gentil, né, comigo mesmo. Então, por exemplo, se eu te perguntar, Breda, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Talvez tu me diga que seja as meninas, né, a tua esposa, enfim, a tua família, talvez tu me diga que seja tu. Mas a gente precisa ter esse entendimento, né, de que a gente olha pra gente, mas a gente também olha pro outro que está ao nosso lado. Maravilha. E como olha para esse outro que está ao nosso lado? Tu com as meninas, tu deve tratar, nossa, assim, fofíssimas, né, atos de amor e de carinho. Tu faz isso contigo também, na mesma proporção que tu faz para elas? Cara, ultimamente tenho feito bastante. Às vezes a gente se entrega muito mais pro outro do que pra gente, né? E principalmente quem é pai, quem é mãe, quem sobrinhos, a gente faz isso, a gente entrega mais do que paciência e amor conosco, né? Com a gente mesmo. Então, isso também é essa medida, né? O quanto eu me entrego para os outros e o quanto eu me entrego para mim. E o quanto que a gente tem tempo para pensar nisso? E aí, né? Ninguém toma banho, Vamos lavando a cabeça e vamos pensando, cara, veio comer o dia, não, porque a primeira coisa que a gente vai ouvir, eu não tenho tempo para isso. É a primeira coisa que se escuta. Já começa aí a... É disciplina com hábito, isso é hábito. Se cuidar é hábito. E aí as pessoas, sabe por que as pessoas pensam isso? Por exemplo, ai meu Deus, eu vou ter que fazer um troço gigantesco. As pessoas enxergam isso como, não, a partir de amanhã eu vou ter que reservar um tempo para cuidar de mim, meu Deus. Às 5 da manhã. Eu tenho que meditar a partir da manhã. Vou fazer o milagre da manhã, vou meditar. Eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu tenho que entrar na banheira de gelo amanhã. Aí que tá. Simplifica. A simplicidade. Faz um churrasco. Faz um churrasco. Chega em casa, né? Vai fazer a unha, a mulherada, e não deu, faz outra coisa. Pequenos atos de auto-amor e de gentileza consigo mesmo. Compra um presente para ti. Tá sempre comprando presente pros outros, né? A maioria das pessoas fazem isso. Cara, vai ali, eu quero um livro, vou comprar para mim, um livro novo. Te dá um presente. E agora que a Amazon vai nos pagar uma porcentagem. Isso. E é muito interessante, assim, essa falta de gentileza e paciência com a gente mesmo dentro das organizações. Porque se o colega erra... Oi, Fabrício! Tu apareceu! Se o colega erra... Não, tudo bem, olha só, às vezes, né, a gente dá o caminho, mas se eu erro... É chicote. Cara, como é que eu não vi isso? Meu Deus do céu, como é que eu deixei isso passar? O chicote pega, né? E aí, claro, entra a autorresponsabilidade. Errar, vai errar. Né? Espero que tu não esteja na medicina, que é onde a gente vende que tem que ter o menor risco, né? O menor número de erros. Mas se tu tá numa empresa, só vai errar quem tentar. Esse é um clássico, né? E às vezes a pessoa... Só bate quem erra. Eu errei, tomei uma, né, chapuletada. O que acontece? Eu não vou mais fazer para não errar. Muitas vezes é um processo inconsciente de defesa mesmo. É o choque no ratinho dentro da gaiola, né? E pessoas que fazem isso, né? A gente conhece muitas, a gente já cometeu essa... Ainda cometemos, às vezes, né? O pessoal fala, vocês trabalham com autoconhecimento, né? Gente, isso é eterno aprendizado, né? Mesmo quem trabalha com autoconhecimento, por vezes vai entrar numa situação que vai ser, opa, o que é importante, né? A gente se dar por conta, colocar para consciência. Vai acontecer. Vai acontecer. E quando acontece, o que eu faço? Como eu faço para sair disso?
Essa é a grande sacada, isso é inteligência emocional. Porque se eu percebi, nossa, entrei num looping ali e comecei né, errei. Comecei a me criticar, me culpar, só um pouquinho, parou, né? O que aconteceu e como eu lido com isso? Porque vai acontecer, somos seres humanos, não é porque, ai meu Deus, eu sou especialista nisso que eu não vou em algum momento. Eu sou um ser humano, eu também vou ficar frente a isso. E quando precisar, sempre é uma coisa também que a gente vê muito dentro das empresas que não ajuda na performance profissional, é pedir ajuda. É uma coisa tão simples, né? Pedir ajuda. O povo tem dificuldade. É muito individualismo, né? Principalmente quando tu acha que tu é especialista, né? Isso me faz lembrar, eu sou conhecido pela especialidade em negociação, né? Em cursos, palestras, as minhas aulas na La Salle, lá o pessoal sabe. Eu tinha uma dificuldade em perder uma negociação uns 3 anos atrás, eu ficava acabado. Chicotinho pegava. Eu vinha de uma série de vitórias, e aí quando vê... Uma derrota, carimbado. Eu me isolava total. Meu Deus, como que eu fui errar? Como eu perdi. Por que eu fui errar? Que burro que eu fui. Ele entrou em todas as categorias aí que a gente tá falando. Cara, fazia isso muito. Sim. Até que um dia não, né? Desenvolvendo e tudo mais, estudando, lendo, relaxando, a gente aprende a se perdoar. A gente aprende não, agora eu aprendi que já não é assim, eu tenho que mudar a estratégia na próxima. E não utilizar como martírio, como algo que foi errado, eu fiz... vergonhoso, né? Vergonhoso, né? Nossa, essa é a palavra. Quando eu perdi a negociação, essa negociação vai ser fera, vai ser demais, isso aqui mais... Vai entrar lá, quando bateu na trave e não entrou. Meu Deus do céu. Cara, me jogava lá embaixo. Mas essa questão do auto-perdão que tu trouxe bem importante, porque a gente tem dificuldade de perdoar o outro e a gente tem dificuldade de se perdoar também. Principalmente, né? Principalmente quem é muito autocrítico consigo aqui, né? E isso é importante, claro, a gente precisa não é se criticar, né? É buscar o melhor que tu pode naquele momento, nas condições que tu tem. Perfeito, o melhor que tu pode naquele momento. Nas condições que tu tem naquele momento. E essa questão, né, de tu buscar isso e saber que, ok, cheguei aqui, não deu, né? Nem sempre dá. Auto-perdão. E a gente tem aquela, né, técnica do Ho'oponopono, que a gente, né, fala pro outro, a gente gosta de usar pra gente, né? Sinto muito, me perdoo, me amo e sou grato. A gente traz isso muito assim, eu faço pro outro, eu tenho que fazer pra mim também. Porque eu posso sentir muito por algo, e a gente faz esse exercício escrito, isso é uma dica também, escrever. Quando eu tô meio pirado, assim, tem um caderno de autoconhecimento lá, compra um caderninho, uma agendinha e escreve, porque quando eu escrevo eu ativo uma outra área do meu cérebro que eu já não tô mais acostumada, porque hoje em dia, né, celular... Sim, o cérebro tá na mão. O cérebro tá ali, né? E escrever, de fato, modifica a nossa forma de aprendizado. E escrever, eu sinto muito pelo quê no dia de hoje, né? Eu me amo por quê? Por que eu fiz hoje que faz eu me amar? O que eu fiz hoje que faz eu ser grato a mim mesmo? E o que eu fiz hoje que faz eu me perdoar, né? E eu me amar, e enfim, todas essas palavras agora que eu acabei de falar. Sinto muito perdão. Tudo isso. Tudo isso. E é bem interessante, assim, dentro das empresas também a gente vê isso muito sutilmente, não tão sutilmente, mas, por exemplo, às vezes as pessoas têm muita facilidade de ajudar o outro. Cara, tu me ajuda aqui rapidinho. Claro, tá sempre solícita tudo, mas não sabe pedir ajuda. E aí, gente, isso também é um mecanismo do ego. Né? Um pouquinho aí na psicanálise, isso é um mecanismo. Quando alguém me pede ajuda, eu me engrandeço, sou especialista nisso, eu sei, eu que ajudei. A necessidade de significado é atendida, né? Exatamente. Mas agora, quando eu preciso de ajuda... Eu estou colocando uma fraqueza. Inferiorizando. Entendeu? Eu tenho uma fraqueza, então eu fico ali sofrendo, muitas vezes não sabendo resolver, procrastino dentro da empresa. Para não dizer que eu não consigo. E eu não atingo o resultado, eu não entrego o meu resultado. E a frase, eu não dou conta, principalmente, né, mulher fala muito isso, né? Eu não dou, é muito forte, eu não dou conta. Se a gente fez uma pesquisa, qual a sensação que tu tem quando tu entendeu que tu não deu conta? O que é dar conta para começar, né? Porque cada um tem um ponto de vista diferente do que é dar conta, tanto para o homem quanto para a mulher na paternidade. Agora, tu deve estar
num looping de coisas com um bebê pequeno em casa, com trabalho, com tudo, tendo que dar conta. Dar conta do quê? O que que é? E como eu me sinto quando eu acho que não dei conta daquilo que eu acho que é dar conta. Isso tudo impacta. Eu tô tendo que dar conta de menos coisas de quem tá tendo o primeiro filho, né? Enfim, eu já tenho... Aprendizados diferentes. Tem aprendizados diferentes ali, não é a mesma, o mesmo bebê, mas, né, já se sabe o que se tem que fazer. Uma nova história, né? É, uma nova história. E a segunda filha também, ela acaba não ganhando algumas coisas. Não vou comprar. Babá eletrônica, não vou comprar. Botar o papel de parede, não vou colocar. Não vou. Sair correndo, comprar carro com porta-mala maior, não vou comprar. Febre, não. Não vou comprar. Dipirona, não vou comprar. É uma história diferente, é aprendizado. É. E é bem interessante, assim, gente, a dificuldade, né, que às vezes nosso ego tem, de fato, de pedir ajuda. Mas é justamente a questão do calcanhar de Aquiles. Tu expõe uma fraqueza tua, e para expor uma fraqueza, uma fragilidade, uma vulnerabilidade, tem que ser muito corajoso. Eu já peguei, que eu já li de canto o livro aqui da Brené Brown. E uma outra coisa, A Arte da Imperfeição. Excelente leitura para rede, para praia, para escritório, cara, no almoço. Aqui matem 3 almoços. É demais, é muito gostoso de ler. Fala um pouquinho do livro, você ia falar. Não, falo sobre Porque eu só li a capa, não li o livro aí. Tem podcast. Não, enfim, ela fala muito sobre essa questão de aceitar quem a gente é, com as imperfeições que a gente tem, com os erros, de né, entender o que é errar, como que eu posso lidar com o erro, como eu posso lidar com a forma como eu encaro as coisas, como me conectar com as pessoas, fala muito disso, assim, tem. E é de verdade, assim, para quem quer, é soco no estômago, mas é aprendizado para quem quer aprender a lidar mais com isso, né? E trazendo mais um ponto, assim, disso que a gente vem costurando, né, como o Rafa disse, é um ponto, agora, né, o pessoal vai ter que se... Vocês disseram que era um bate-papo com formato. Então, é tudo conectado. Outro ponto que a gente vê muito, assim, que é uma realidade, as pessoas, elas se assustam muito com muita facilidade. Por exemplo... Como assim se assustam? Se assustam. Vou dar um exemplo. Brida, eu sou RH. Brida, depois tu passa na minha sala que eu quero falar contigo. Você é demitido. Agora eu entendi. Ainda mais, assim, ó, tu falou às 8 horas da manhã e tu pediu pra passar às 18. O cara não trabalha. Na sexta? Pode ser, qualquer dia, senão o cara aí judiaria trabalha, na sexta, falar segunda, aí não dá, né? E aí é bom entender, assim, que se eu sou gestor ou se eu tenho um negócio, eu preciso ter essa delicadeza com o meu funcionário também, né? De novo, porque as pessoas muitas vezes não têm maturidade. E aí ela não vai performar de novo o dia inteiro, porque aquilo vai ficar, meu Deus, será que você demitiu? Será que eu fiz errado? Eu devo ter feito alguma coisa? Com certeza eu fiz alguma coisa errada. Porque ela já vai pro negativo, né? Esse é mente também. A gente tem 4 emoções negativas, abre aspas, para uma positiva. Então, é mais fácil a pessoa pensar o que fez de errado do que de bom. Aí a gente chega assim, cara, queria te elogiar por tal coisa. O cara fica... Alívio. Desmaia, né? O corpo tá duro ali de medo. As pessoas se assustam facilmente, né? Quando tu vai lá e pega um exame no médico, tu abre aquilo ali, tu nem sabe o que tá escrito, mas tem... Me lembrei da tua mãe. É a mãe. Mãe tá aí, né? Tá aí Dando susto nas pessoas. Foi lá em casa, pegou um exame de mama, eu lavando a louça, ela chega bem assim atrás de mim. Mana, tô com câncer. Eu, quê? Ela nem tem mais, ó. Vai não levar mijada. Eu também, eu tava lá em cima, no andar de cima, desci correndo. Quê? Mas muito bem, eu abri o exame. É câncer. Não. Aí eu pensei, não, só um pouquinho, eu não vou me apavorar com isso, porque eu tenho muita coisa para entregar essa semana, eu tenho muito que performar essa semana. Vamos marcar esse médico, eu não sei o que está escrito aqui, eu não vou consultar o Dr. Google, mas vai me dizer. O Dr. Google é perigosíssimo. O Dr. Google mata muita gente. Perigosíssimo. Né? Mas esse primeiro... Não era, né? Calma, gente, não era. Amém, graças a Deus, tudo certo. Mas esse primeiro movimento de se assustar com, né? Porque o jeito que o outro fala contigo, tu não consegue mudar. Então, tanto nas empresas quanto em casa, as pessoas vão te falar, vão te largar as coisas no colo, assim,
E aí vai de ti, diz, ai meu Deus, e agora que desespero, o que será que ele queria falar comigo, o que será que era, e agora o Breda mandou uma mensagem, disse que quer falar com a gente, e agora, vamos ligar agora. As pessoas entram num modo desespero. Pode ser por mensagem, não, tem que ser pessoalmente. Não, tem que Bah! ligar. Aí deu. Deu, não pode ser um WhatsApp, não, tem que ligar. Ligação hoje em Na dia nem minha existe sala, mais. na minha Na minha sala. sala. E agora? Eu preciso falar Meu contigo pai, na minha sala e agora. É. O cara não sabe o poder que isso exerce sobre uma pessoa que exato. se assusta, né? E de E a fato, maioria se assusta. por isso que, de novo, autoconhecimento, né? A pessoa te falou algo, aquela pessoa ali, eu tenho o jeito dela de falar, eu não tenho como mudar aquilo, mas eu tenho como mudar a forma como eu recebo. Se vai ser ruim ou se vai ser bom, não vai mudar o horário que ela vai falar comigo. Só saberem às 18 horas, muitas vezes. Parece fácil falando assim, né? Meu Deus. Não, não é fácil, realmente. Não mas é. é preciso, é necessário o hábito, né? Começar a praticar. Assim como a gente vai na academia e exercita o músculo, exercitar o autoconhecimento, exercitar a prática, a mente, né? O cérebro e a conexão do cérebro com o coração para o autoconhecimento. É assim, né? Porque assim, tu pensar que algo vai dar errado é o mesmo caminho. E a mesma energia. Né? É o mesmo caminho para tu pensar que as coisas vão dar certo. Porém, é o seguinte, tu tem a tendência a pensar que as coisas vão dar errado. Então, tu já tem esse caminho aberto na tua cabeça. E esse caminho para as coisas dar certo, será que tá aberto? Esse caminho na mente que vai levar a gente a pensar que as coisas vão dar certo, será que esse caminho tá aberto? É um exercício mental, né? E às vezes a pessoa não quer nem abrir esse caminho para não se frustrar, né? Ah, sim, porque daí vai criar uma expectativa. Mas daí vai dar errado. E aí eu vou me frustrar. Um pensamento interessante quando a gente fica angustiado. O que será que ela quer falar? Às vezes, também quando a gente entende alguma coisa errada. O que será que essa pessoa quis dizer? Isso já tá dando susto. Será que ela quis me dizer alguma coisa? E a gente começa a enlouquecer dentro disso. Cara, se eu não entendi, ou eu pergunto direto para a pessoa, ou eu esqueço isso. Deixa pra lá, deixa passar. Ai, como tu é iluminada. Não é fácil fazer isso. Não, é aprendizado. E é aprendizado mesmo. Cara, isso vai me ou eu deixo passar porque eu tenho outras coisas para entregar. Deixa passar porque eu tenho tudo para entregar. E deixar passar não é colocar por debaixo do tapete, Exato. né? Tem que ficar bem claro. Não é represar, né? Não. É bem diferente, porque a maioria faz assim, deixa, bota. Aí quando vai levantar a poeira, dá rinite, né? Porque é muita poeira. Porque vai jogando e nunca mexe naquilo. Então, deixar passar deixei aqui, né? Essa bolinha, esse problema, essa bolinha pequenininha. Ok, no final do dia eu vou olhar para ela novamente. Faz sentido retomar isso? Não faz. Vou tomar uma cerveja, esquece. Assopra e deixa aí. Esquece. Tu sabe exatamente quando passou, quando tu não lembra não, de fato. Não tem a sensação mais também. Agora, se a pessoa fala assim, daqui a uma semana, assim, não, tô super bem. Esqueci, tinha até esquecido, mas tu tá reunindo. Tinha esquecido isso aí que tu me falou. Não, tô super bem. As mensagens. Eu estava dando uma olhadinha no chat aqui. O Jackson, muito bem-vindo, Jackson. Obrigado aí pela tua contribuição, cara. Já nos teceu, fez a gente tecer bastante coisa aí. Verdade. Where else? Deixa eu ver. Olha, opa. Show de bola. Eu tinha me vindo uma coisa na cabeça e me fugiu dessas coisas que a gente estava falando. Te fugiu? Me fugiu. Te fugiu de mim mesma. Não, continua. Em português bem alinhado, assim. Não, quando uma técnica também que a gente gosta muito de trabalhar, assim, é quando a gente está preso a alguma coisa, né? Ou alguma pessoa, ou alguma situação. É o exercício de afirmação positiva também, de libertar e deixar ir. Como é que funciona? É um exercício muito da afirmação mesmo, de escrita, né? A gente trabalha muito com a escrita, pelo que a gente já trouxe. Eu fiquei preso a uma situação, fiquei preso a uma pessoa que me fez mal ou algo, né? Tá. Então, quando eu fico preso a isso, geralmente eu fico preso a uma situação com um sentimento ruim. Eu tô com raiva. Então ranço? Ou não tem nada a ver? Pode ser. Pode. A gente teria que entrar no Atlas das Emoções lá, outro dia a gente pode... esse é um outro macrotalks que a gente vai ter com as gurias. Dá para explicar por que a gente sente já ranço fez, das pessoas, dá para retomar. A gente já fez sobre o mapa das emoções, só que a gente não tinha essa infra aqui, não. Não, é verdade, era diferente. Tava pandemia. Não, tava pandemia, cada um na sua casa. Tava terrível. Mas, enfim, é um exercício... quando a gente prende com uma emoção negativa, né? Então, a gente
para libertar, a gente tem que libertar com amor. Então, eu te liberto, te deixo ir com amor. Ah, uma empresa que não me fez bem, liberto, te deixo ir com amor. Porque aí eu estou dando o que tem dentro de mim. Porque a gente só consegue doar o que tem dentro da gente. Sim, Né? não posso doar nada que não é meu. Então, se eu dou raiva, retorna para mim raiva, eu faço o ciclo da raiva, né? Quem se queima na raiva, né? Com a brasa da raiva sou eu. Com a tristeza, com o medo, com todas as emoções negativas. Então, eu libertar e deixar ir com amor, eu estou libertando aquilo com leveza e dentro de mim reverberando amor. Inclusive, a Louise Hay falava isso, né? O que cura o mundo é o amor. Dentro de nós existe uma fonte inesgotável de amor e que a gente, às vezes, não sabe usar, né? Porque a gente fica prendendo essas outras emoções. E aí a gente usa isso tanto, né, no susto, na autocrítica, mas também na vida pessoal das psicossomáticas, que é um dos livros da Louise Hay, né? É tudo aquilo que eu adquiro. Tu tá gostando desse livro, né? Porque tu encheu de post-its, eu também faço isso. Esse aqui é o da K, mas O meu tem muito eu post-it. emprestei hoje de Eu manhã. faço isso. Tô nervosa que eu emprestei o meu hoje de manhã. Mas, por exemplo, Eu assim, emprestei. a Karine emprestou. Aí elas vêm com um papo que não se doa, o que não é teu. Mas é que Ela a gente emprestou é um o que não é dela. casal, ela que é amiga dela, ela é um casal empresarial. Mas ela trabalha muito qual é o problema, a causa provável e o padrão novo de pensamento, que é a afirmação positiva que a Cá trouxe. Então, por exemplo, assim, a dor de cabeça. Alguém aí sente dor de cabeça? Você apontem. A enxaqueca, né? É a autonegação, a autocrítica e o medo. Então, tu mudar o padrão de pensamento para sentir menos dor de cabeça é eu me amo e gosto do meu modo de ser. Vejo a mim e é o que eu faço com os olhos do amor. Eu estou seguro. Então, muitas vezes, e isso também, gente, eu falo porque eu tive muita enxaqueca, né, cara, minha vida, assim, de não conseguir trabalhar mesmo, e eu comecei a trabalhar isso aqui porque eu não performava. Tu consegue te imaginar uma crise de dor de cabeça entregando alguma coisa? Performando alguma coisa? Tu não performa, não existe. Eu sempre puxo pra TI, né? Quando o hardware tá ruim, não adianta enfiar software bom. Não vai. E aí sobrecarrega a outra parte, né? Quando o processador tá superaquecido, não adianta tentar meter que não vai rolar. Não vai rolar. Então, se tu não te cuida dessa forma, tu não performa. Então, esse acho que é um grande aprendizado nessa parte. Fera, gurias, fera. E, bom, a Radan tá aí. O Fabrício tá balançando o telefone lá na empresa dele. Lá tem reforma lá, em Capão da Canoa, bem louco lá, montando layout prateleira. A Valéria tá ali também, o Jackson também, a Suene tá. A Bianca também da Radan. Um abraço pro pessoal da Radan, prazer conhecê-los, tá? Olha, quem é aquele ali com... O Fabrício tá meio... O Fabrício tá passeando ali agora. Ó. Tá sem áudio, Fabrício. Vamos liberar o áudio agora aqui, ó. Entrei. Ó, entrou. Aqui, e aí, Fabrício? Beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, aqui cara? com o vendedor da Florestal, o Gerson aqui. Tá dando um apoio para nós aí. aqui na ampliação da empresa, né? Então estamos aqui, ó. Vou dar um bisu para vocês. Olha o jeito que está a empresa. Olha que só. Bagunça boa, hein, meu? Não, olha o teto. Olha aqui, meu Deus, falta. Ixi! Mas é isso Coisa aí, boa. mas até semana que vem, dia 17, vamos reinaugurar de novo aí. Vamos aparecer aí. E vamos, só chegar. Vai ter um Parabéns, cara. Aí. Valeu. Parabéns pelo crescimento, hein? Um abração. Que isso, tamo junto. É isso aí. Falou, meu velho. Seu Fabrício, cara, tá sempre no Macrotalks, tá sempre com a gente, tá sempre com a Pense, na verdade. Né? Fabrício, ele não vai atrás de mim, ele vai atrás das gurias. Não tem nada, não tem nada a ver. É as gurias, eu lembro de ti sim, só que tu não quer tirar foto com a gente na Agas, né? Aí a gente tira com as gurias, né? O cara... Bom, recebi super bem essa crítica construtiva aí. Eu me perdoo, cara. Acho que tem um pessoal comentando ali, ó. Não, a Suene, que é uma... O pessoal da Radan também, acho que comentou. Suene, que é uma colaboradora lá da La Salle, lá, é uma força motriz da La Salle, lá. Que discussão enriquecedora, foi demais esse momento, e é necessário demais para a gente tomar consciência. É aquilo que a gente estava falando aqui, né? A gente não tem coragem de parar, a gente não tem tempo, mas como que a gente faz para não ter tempo, né? Se a gente não parasse, o processador ficar superaquecido, não tem como a gente tocar. Gurias, eu quero ler uma frasinha pra gente encerrar. Super bem-vinda. O amor que existe em seu coração é grande o suficiente para curar todo o planeta. Agora vamos usá-lo
apenas para curar você. Pô, É. se tu tem toda essa carga, né? Toda essa potência dentro de ti, né? Potência. Por que não usar para ti mesmo? E às vezes a gente não usa a nossa potência máxima, né? E no mundo corporativo a gente precisa muito isso. Você sabe que eu sou muito business, né? Não, negócios, não posso falar business, tá? Então eu vou apanhar aqui. A minha avó dizia assim, mas por que essas pessoas têm que rebostear essas palavras? Mas enfim, e as gurias, sempre quando eu me encontro com as gurias, a gente sempre dá uma parada, dá uma puxada no freio de mão, porque muitas vezes a gente só tá trabalhando, ganhando dinheiro, enfrentando pepino, resolvendo bomba, e tá, mas beleza, para tudo isso acontecer, tu tem que estar bem. Saúde mental, saúde física, tem que desacelerar, né? Tem que ter a cabeça no lugar, né? E muitas vezes a gente precisa buscar alguns autores, buscar pessoas que são preocupadas. A Radan tá de parabéns, né? Colocar a Pense dentro da Radan lá para trabalhar, fizeram a melhor escolha. Ai, foi né? lindo, foi lindo. E melhor escolha no mercado, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu já tive a honra de trabalhar com vocês na Unimed, e foi lá que a gente se conheceu, foi na ausência do Clóvis, né? Isso. O Clóvis, um queridão, e eu peguei o tema de negociação lá com a equipe lá, mas vocês têm que ver o que é trabalhar com essas gurias, né? Tu ter todo o suporte, tu ter o feedback 360, tu saber o que as pessoas acharam do teu trabalho e o carinho que elas dão. Então, às vezes as empresas se preocupam com o faturamento, com os custos, e a saúde da galera fica em terceiro, quarto plano. Se vocês estão se sentindo bem, fiquem. Se não estiverem se sentindo bem, vão embora. E esse é o maior erro. Né? E aí o faturamento tá caindo, o cara não sabe por quê, né? Então, acho que é um tema super importante da gente lidar. Gurias, fique à vontade para mensagem derradeira, final. A gente pode fazer momento merchan? Já tá. Mas lógico. Onde encontra a Pense, quanto que tá a Pense? Né? A Pense agora, a diária da Pense tá R$150. Tá barato, hein? Mas, sério, gente, assim, nos sigam mesmo nas redes, no YouTube, a gente tem bastante conteúdo, principalmente para liderança ali, para quem né, tem seu negócio, que é Pense Inteligência Emocional para Resultados. Ô, Rafinha, consegue digitar aí para nós? Coitado, Rafa. Consigo. Tá lá pertinho do teclado. Não tá fazendo nada mesmo, cara. Não. Se é. Me bota Não, no Rafael- trabalho que eu já fiquei o tempo todo em autocuidado aqui. O Rafael da 361, ele coloca uma imagem fixa, e daí quando chama ele libera a câmera. Na câmera. O Rafael é o nosso braço direito, ele que é responsável pela pré-organização aí do Macrotalks. Quando acontece é uma bagunça, porque daí eu que cuido, né? Mas a pré-organização... Ele quer a parte do elogio, né? Ele quer. Tá, mas é o responsável aí por essa reunião bacana aí com essa galera toda. E... vai, Ali. PEMS, como diz agressivo, uma amiga nossa, PEMS, Com com M M mesmo. mesmo. M de maturação. M de maturação, isso aí. Coitado do preto, ele vinha no M de maturação, a gente fica matura. Aí, ó, o Rafa Nossa, foi lá no E YouTube. arroba Pense Desenvolvimento. Então, nos sigam, Isso a gente aí. traz bastante conteúdo, principalmente na liderança, né, de autocuidado, como cuidar também das pessoas que estão com a gente, que também é um papel da liderança. Dentro, inclusive, que tu falou da segurança psicológica, 2 dos pilares está com a empresa, mas os outros também está com a liderança. Sim. Então, Com o chefe, né? O chefe, líder, chefe. agora tem mais um que eu não A gente pode fazer um. É coach, não é o Não, CEO, não, o CFO, não. Ai, É o chefe, o líder. Head. Vai ter um outro, que eu não lembro, mas Deve ser head, a minha CEO. avó se mata. A gente pode fazer um talk só de falar sobre chefe líder, dar um bom plano pra manga. podemos sim. O próximo vai ser no Fora da Lei, a gente vai fazer com cerveja, tá? E a gente vai montar essa Ai, estrutura não, lá. a gente pode falar. Esse já tá definido já. Fala minha língua. Mas É isso. sigam aí no Instagram também, né? Pense Desenvolvimento Humano, tá? Sigam o Macro Office, né? Para ficarem por dentro dos próximos Macro Talks, né? @macrooffice, Hugo Breda também, fiquem muito à vontade, é aberto lá pra galera. Por favor, grande profissional, grande amigo. Quer alguns elogios? Tu elogiou a gente, agora eu vou retribuir. É recíproco, o sentimento é recíproco, os elogios são recíprocos. É um dos Macro Talks que eu me sinto mais à vontade de conversar e mais feliz
tanto pela presença de vocês, como pela distância que vocês percorreram para estar aqui. Viu? A gente veio lá do interior. A Dea Bonato também vem lá da Zona Sul, lá, não é Porto Alegre, mas não é longe, mas as gurias vêm da região metropolitana, Gravataí, passaram em São Leopoldo, depois vieram para Porto Alegre para estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto super relevante. Meninas, com a sua licença, tá? Esse foi o Macro Talks, né, os 5 passos para você ter autocuidado, né, o podcast da Macro Office, com o apoio da DJ Sul, Luz e Imagem, né, o pessoal trabalha muito com eventos e nos trouxe esses, alguns deputados ficaram sem microfone, né, a gente trouxe os microfones do pessoal do plenário. Olha, aqui, Henrique, né, pegando todo o clima. E a estrutura da Macro Office, né, são 5.000 metros quadrados, terraço, um rooftop de tirar o fôlego, festa de final de ano ainda dá tempo, tem o terraço em brasa aí que está acontecendo bastante, né, que é o churrasco maravilhosamente preparado, com um chopp super gelado aí num pôr do sol fantástico, e a gente convida vocês para virem nos conhecer, né, e queria agradecer, Ká e Ali, a presença de vocês aí, que voltem sempre, a casa está sempre aberta para vocês, e agradecer a vocês aí que nos ouviram até aqui, nos assistiram, o pessoal que tá ao vivo e o pessoal que vai ouvir depois assistir no Spotify também, né, que o velho aprendeu que tem vídeo no Spotify agora. E até a próxima, né, muito obrigado a todos aí, Fabrício, Suene, Bianca, Jackson, Jackson, um grande amigo. A Valéria da Radan. A galera da Radan lá, que pegou a sala de conferência também. Compras Radan, quem será que tá ali? Esse aí, compras é bem importante. É bem importante. Tá? Então, pessoal. José, eu ia dizer, o José, grande José. Até o próximo Macro Talks. Muito obrigado pela presença de todos. Até mais. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Valeu.